bem-vindo ao nossa playlist de algoritmos, meu muito amado escovador de bytes. Como você pode imaginar, na aula passada nós estávamos dando os primeiros passos, arranhando o topo do que significam as matrizes. As matrizes são uma estrutura de dados multidimensional, que é como se fosse um vetor com várias dimensões, e nós falamos sobre isso na última aula. Só que matrizes é um conceito extremamente importante para diversos dos nossos algoritmos e das coisas que nós podemos fazer com computadores, em especial algoritmos matemáticos e, por que não falar também, os algoritmos dos nossos joguinhos, em especial os joguinhos que nós vamos desenvolver aqui para as plataformas retrô. Então é muito importante que você, amigo escovador de bytes, tenha os conceitos de matrizes muito fixados na sua mente. Então hoje nós vamos apresentar novos conceitos sobre matrizes que você precisa saber e vamos apresentar alguns algoritmozinhos aqui bacanas para que você possa estar bem antenado e estar com esse conhecimento sobre matrizes aqui, ó, na sua veia, porque você vai precisar muito desses conhecimentos. Então vamos embora. Como sempre, meu amigo escovador de bytes, todos os códigos que nós apresentamos aqui no canal estão aqui no nosso GitHub oficial, github.com/thebytecreator. Vai ter link aí na descrição para o nosso queridíssimo repositório. E o repositório que nós vamos usar aqui é o repositório de algoritmos. Dentro desse repositório de algoritmos, você vai ter lá o nosso queridíssima pasta de matrizes, que é essa pasta aqui, que é a pasta que nós vamos usar hoje. E lá no diretório raiz do algoritmos matrizes, nós vamos ter esse arquivinho aqui, muito querido, que é o arquivinho fundamentos.txt, e aqui nós vamos ter um algoritmo escrito em texto para a gente ter uma ideia dos conceitos que nós vamos estudar hoje. E quais são os conceitos que nós vamos estudar hoje? Hoje nós vamos estudar dois conceitos importantíssimos, que são a diagonal principal de uma matriz e o que é uma matriz identidade. Então, meu amigo escovador de bytes, fica ligado aí que a gente vai dar uma olhada nesses conceitos aqui hoje. Então, meu amigo escovador de bytes, vamos começar a estudar os conceitos aqui. Primeiro, entendendo aqui uma matriz que nós definimos como exemplo, que é essa matriz aqui, onde nós definimos uma matriz e o primeiro conceito que nós temos que aprender hoje é esse conceito aqui de ordem. Toda vez que você ouvir, escovador de bytes, que a matriz é uma matriz de ordem número tal, por exemplo, matriz de ordem 3, como é aqui no nosso exemplo, o que ele está dizendo para a gente aqui? Toda matriz de ordem número é uma matriz quadrada, onde tem um número de linhas e um número de colunas igual ao que está descrito aqui. Então, por exemplo, se eu estou falando aqui de uma matriz de ordem 3, eu estou falando que eu estou pegando lá na minha memória e criando um armáriozinho na minha memória. E esse armáriozinho na minha memória vai ter 3 linhas e 3 colunas. Então, uma matriz de ordem 3 significa uma matriz quadrada, que vai começar de 0 e vai até 2, e que vai começar de 0 e vai até 2. 0, 1, 2 são 3 valores. 0, 1, 2, 0, 1, 2. Então, isso é uma matriz de ordem 3. E aqui nesse exemplo do nosso algoritmo, nós preenchemos esses valores com alguns valores randômicos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só para a gente ter uma matriz aqui carregada, digamos assim. E aí, meu amigo, agora que você entende o que é uma matriz de ordem 3, nós temos que verificar o que é uma matriz identidade. E o que é uma matriz identidade, meu amigo escovador de bytes? No nosso caso aqui da matriz 3x3, vamos desenhar ela aqui, a matriz identidade, na sua diagonal principal, que é a diagonal que começa aqui e vai até aqui, está preenchida com 1s. E todas as outras posições estão preenchidas com 0. Então, quando perguntarem para você, ou quando falarem para você que é uma matriz identidade de uma matriz de ordem 3, é isso aqui que tem que estar na sua cabeça. A diagonal principal, que é essa diagonal aqui, tem que estar preenchida com 1. E todos os outros casos aqui tem que estar preenchidos com 0.
E aí, meu amigo, o algoritmo, para a gente verificar se uma matriz é uma matriz identidade, nós criamos aqui um flagzinho, que é o flag identidade, que vai começar com verdadeiro. Nós vamos começar imaginando que é uma matriz identidade. E aí nós vamos começar a avaliar esses critérios que eu expliquei para você, para ver se realmente ela é uma matriz identidade ou não. Então aqui ele vai começar de 0, ou seja, da primeira posição na matriz, até o tamanho da matriz, que nesse caso, como é uma matriz de ordem 3, ele tem 3 posições, então ele vai de 0 a 2. 0 a 2 são 3 posições. Lembra que eu expliquei para vocês que I nas nossas matrizes significa linha? Então esse cara aqui vai andar as linhas. E o J, que é o das colunas, vai andar as colunas. Como as matrizes de ordem 3 têm o mesmo número de linhas e colunas, nós também vamos usar o mesmo tamanho de matriz aqui. Então, enquanto as linhas que são representadas por esse loop I ocorrem nesse sentido, que é o sentido das linhas, o loop J vai andar todas as posições no sentido das colunas, ou seja, nesse sentido. Como o loop do J é mais interno do que o loop do I, que é mais externo, o loop do J vai fazer primeiro. Então ele vai andar esse cara, andar esse cara, andar esse cara, andar esse cara, andar esse cara. E aí, quando ele terminar de andar todos esses caras, ele vai para a próxima linha. E aí nós vamos para o loop lá do I, que é o loop de linhas. Então, o loop I anda nesse sentido, o loop J anda nesse sentido. E como o loop J é mais interno, primeiro ele vai fazer todas as colunas, depois ele vai passar para a próxima linha e depois ele vai passar para a próxima linha. E aí, a cada interação dessa, o que ele vai fazer? Aqui ó, tem a checagem. Então, é aqui que a gente checa um dos critérios da matriz identidade. Se I igual a J e o conteúdo dessa posição for diferente de 1, então ele não é uma matriz identidade. Por que ele não é uma matriz identidade? Vamos lá. Você pode ver aqui ó, que essa posição que tem 1 aqui é a posição 0, 0. Você pode ver que essa posição aqui, onde tem esse 1, é a posição 1, 1. Então aqui é 1, 1. E essa posição aqui é a posição 2, 2. Aqui é 2. E aqui também é 2. Então, amigo escovador de bytes, a nossa queridíssima diagonal principal acontece toda vez que a linha e a coluna são iguais. E para que seja uma matriz de identidade, quando a linha e a coluna são iguais, o resultado tem que ser 1. Nesse caso aqui, ele checa se a linha e a coluna são iguais. E se o valor for diferente de 1, ela não é uma matriz de identidade. E é por isso que a gente coloca o nosso flag lá como falso. E aí, como nós já sabemos que a nossa matriz de identidade não é uma matriz de identidade, que trata-se de um critério falso, a gente já interrompe aqui, porque a gente já sabe que é falso. Então a gente não precisa continuar o processo. E aqui o outro critério. O outro critério, ele testa se o I e o J são diferentes, ou seja, todas as outras posições. Aqui, por exemplo, essa posição aqui vai ser a posição 0, 1. Então é diferente. 0 e 1 são diferentes. Então esse cara aqui tem que ser 0, esse cara aqui tem que ser 0, porque esse cara também é a posição 0, 2. Então esse cara aqui também tem que ser 0. Ou seja, todas as outras posições aonde o nosso queridíssimo
linha e coluna são diferentes, tem que estar preenchidos com 0. E aí ele testa esse critério aqui. E aí ele testa se a linha é diferente da coluna e o valor que está nessa posiçãozinha do armário for diferente de 0, também é falso. Porque se eu tiver qualquer outro valor aqui que não seja 0, não se trata de uma matriz de identidade. E aí, mesma coisa, a gente interrompe porque a gente já sabe que é falso. E aí, meu amigo escovador de bytes, está gostando do vídeo de hoje? Se você está gostando do vídeo de hoje, não se esqueça que aqui embaixo tem o botão Valeu, que é o botão que você pode apertar para conseguir a nossa queridíssima contribuição, que é voluntária e que é totalmente espontânea. Você doa se você quiser, quanto você quiser. E aí fica a seu critério, meu amigo escovador de bytes. Além disso, você pode se tornar um patrono do canal. Você pode entrar lá no Patreon, patreon.com/TheByteCreator, ou clicar no botão aqui embaixo, seja membro. Qualquer uma dessas opções vai te dar os seguintes benefícios: acesso antecipado aos vídeos do canal, acesso ao nosso FTP exclusivo com arquivos para você baixar, um bate-papo exclusivo entre os membros lá, os verdadeiros escovadores de bytes que estão no Patreon, e comigo, além, obviamente, de você ganhar os nossos Thank You Discs na faixa, que é um benefício bem bacana que você pode ganhar aí se você se tornar um membro do canal. Não se esqueça de ajudar o canal para transformar o canal num canal maior, melhor e mais profissional. Então, vamos lá, porque a gente ainda tem muita coisa para aprender aqui, porque aprender matrizes é muito importante para os nossos joguinhos e você tem que conhecer todos os conceitos sobre matrizes. Vamos embora! Então, meu amigo escovador de bytes, vamos começar a dar uma olhada aqui na criação de uma matriz identidade que nós vamos criar usando o nosso Hightech C. Se você não tem o Hightech C ainda, dá uma olhada aí na aula anterior, onde eu mostro o uso do Hightech C. E também não se esqueça que o Hightech C está disponível lá na nossa no nosso queridíssimo Patreon para baixar. Se você é membro do canal, você pode baixar ele de graça lá no Patreon. Se você não é se você é um membro do canal, pelo nosso queridíssimo YouTube, você pode mandar um e-mail para thebytecreator@gmail.com, que eu mando esse disquinho para você aqui, que é o disquinho que tem lá o Hightech C compiler lá pronto. Ou você pode, obviamente, baixar lá a aula anterior, baixar lá no repositório, que toda a informação do Hightech C compiler está lá no nosso repositório também. Se você quiser contribuir com o canal e não for membro, você pode comprar esse disco aqui, se você está gostando dessa aula. Então, amigo escovador de bytes, vamos voltar lá para o nosso queridíssimo Visual Studio, onde nós vamos criar aqui uma matriz. Vamos incluir o Standard I/O, que vocês sabem muito bem que o Standard I/O é para garantir a entrada e saída básica do C, já foi explicado isso em aulas anteriores. E aqui a gente cria uma matriz de inteiros, com 3 linhas e 3 colunas. E aqui, ó, a gente cria uma funçãozinha chamada carregar matriz, que vai carregar a nossa matriz do jeito que a gente quer, para criar aqui uma matriz, no caso de ordem 3, que nós criamos lá em cima, mas criar essa matriz como matriz identidade. Então aqui a gente cria o I e o J, que é o nosso contador de linhas e o nosso contador de colunas. Aqui a gente faz o loop mais externo, que vai controlar as linhas. Aqui a gente faz o loop mais interno, que vai controlar as colunas. E aqui a gente testa se o nosso I é igual ao nosso J. Se o I for igual ao J, você sabe, meu amigo escovador de bytes, que trata-se da nossa diagonal. Ou seja, se o I for 0 e se o J for 0, eles são iguais, então aqui a gente vai ter 1. Como é que a gente sabe? Porque aqui matriz IJ, que na primeira passada vai ser 0, 0, então matriz 0, 0 recebe 1. Caso contrário, então vamos supor que agora a gente está com matriz linha 0, coluna 1, eles são diferentes. Então se a linha é 0, se a coluna é 1, trata-se de outra posição, que não faz parte da nossa diagonal, e aí a gente bota 0.
E toda vez que eles forem iguais, ou seja, as posições 0, 0, a posição 1, 1 e a posição 2, 2 vão receber 1. Todas as outras posições vão receber 0, que nem nós vimos lá no algoritmo. E aí, meu amigo escovador de bytes, aqui na parte de baixo, nós fazemos uma segunda funçãozinha chamada imprime matriz, que vai imprimir a nossa matriz de ordem 3, a nossa matriz identidade de ordem 3. De novo, um loop externo para cuidar das linhas, um loop interno para cuidar das colunas, e aí a gente imprime um número inteiro, porque trata-se de uma matriz de inteiros, e aqui o 0, 0. Então ele vai primeiro imprimir uma matriz 0, 0, que é igual a 1. Depois ele vai imprimir uma matriz 0, 1, que é igual a 0. Depois ele vai imprimir uma matriz 0, 2, que é igual a 0. E aí ele vai partir para a segunda linha para vir para esse loop aqui. Aí nesse caso o valor agora de I vai ser igual a 1. Com o valor de I igual a 1 ele vai começar a andar as colunas. Então aqui 1, 0 vai ser igual a 0. 1, 1 por ser igual vai ser igual a 1. E 1, 2 vai ser diferente, então vai ser 0. E aí nós vamos loopar de novo para o loop das linhas. E aí, de novo, ele vai agora, o valor de I vai ser 2, que é a nossa última linha. Então, 2, 0 vai ser igual a 0, 2, 1 vai ser igual a 0, e 2, 2, como 2 é igual a 2, aqui nós vamos ter a nossa diagonal preenchida com 1s e a nossa matriz identidade criada para uma matriz de ordem 3. Então, pessoal, vamos rodar esse cara aqui para ver se ele faz tudo direitinho que nem a gente pensou? Vamos embora. Então, amigo escovador de bytes, esse é o nosso código aqui, está nesse careta aqui, no ident.c, que é o programinha que nós acabamos de escrever. E agora nós temos que compilar esse cara. Para compilar esse cara, nós vamos fazer o que nós sempre fazemos aqui. Vamos aqui em terminal, novo terminal. Essa opção aqui. Vai chamar o terminal aqui embaixo. E como todos os nossos programinhos, para chamar o emulador, nós vamos dar aqui um /make. Que vai chamar o nosso queridíssimo emulador de MSX aqui. Com o nosso muito amado disco lá do Hi-Tech C carregado lá na pasta disk. Então, para compilar, vocês lembram que é C e o nome do programa que nós queremos compilar. No caso, o nome do programa que nós queremos compilar é ident.c. Lembrando que aqui no Hi-Tech C, isso é muito importante, não coloque o ponto .c, porque se você colocar o ponto .c aqui, se você colocar ident.c, ele vai apagar o seu programa fonte. Então não coloque, escreva apenas C ident e dê Enter que ele vai começar o processo de compilação. Processo de compilação um pouquinho demorado, porque a gente está compilando numa máquina antiga. Então tenha paciência, amiguinho escovador de bytes, que ele vai compilar e criar um programinha pra gente chamado ident.com. Então, amigo escovador de bytes, terminou aqui a nossa queridíssima compilação. Levou aproximadamente uns 2 minutos aqui para compilar. E aí, se você der um dir**.com, você vai ver que nós temos aqui, ó, alguns programinhas.com, entre eles o ident.com, que é o programa que nós acabamos de compilar. Então, vamos dar um cls aqui e vamos rodar o ident.com para ver se ele escreveu a nossa matriz identidade lá. Então aqui ele escreveu matriz identidade, que está nesse printf aqui. Rodou a nossa função imprime matriz. E nessa função imprime matriz, olha só o que ele imprimiu aqui. Ele imprimiu a matriz identidade que nós acabamos de carregar aqui no nosso queridíssimo Hi-Tech C. E acabou-se o que era doce, quem não comeu arregalou-se. Chegamos aos nossos 20 minutos de aula
E nesses 20 minutos nós aprendemos alguns conceitos básicos de matrizes. Eu espero que você tenha saído daqui hoje aprendendo o que é a ordem da matriz, o que é a diagonal principal da matriz e o que é uma matriz identidade de uma matriz de ordem qualquer. Você pode replicar os conhecimentos aqui para qualquer ordem, apenas alterando lá o tamanho da matriz de 4, 5, o tamanho que você quiser. Esses conceitos vão ser muito importantes para você quando você for desenhar, por exemplo, tilesets, né? Normalmente você cria lá uma matriz e dentro daquela matriz você vai ter lá quais são os tilesets que vão aparecer na tela. Logo a gente vai começar a ver isso lá no Basic, como é que a gente monta essas coisas lá no Basic. A aula de Basic está mais adiantada que todas as outras aulas, então tudo acontece primeiro lá na aula de Basic. Lembra que a gente está usando matrizes lá na nossa aula de Game Loop, a nossa última aula de Basic lá de Game Loop já começou a usar alguma coisinha de matriz, e nós vamos usar muito mais daqui para frente. Então coloque matriz aqui, ó, na sua veia, meu amigo escovador de bytes, porque você vai precisar conhecer. E aí, amigo escovador de bytes, agora chegou aquele momento do abraço caloroso do Amplexo Amigo nos nossos amiguinhos aqui da lateral do vídeo, que são os patrocinadores do canal, que estão efetivamente ajudando o canal, nos fazendo felizes e sendo felizes, porque são eles que fazem o nosso canal crescer e prosperar e se tornar um canal muito bacana. Logo nós teremos muitas coisas, está começando muita coisa nova aqui no canal, logo vai ter um vídeo de bate-papo para a gente falar sobre as coisas novas, algumas coisas que vão mudar aí no canal muito em breve, então fique ligado que lá por volta do dia 18, provavelmente a gente vai ter um vídeo de bate-papo, onde a gente vai conversar sobre o canal. Então, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até agora, um grande abraço a você, amigo escovador de bytes, e acima de tudo, nunca se esqueça jamais de ser feliz.